Milton Salvador aqui e também enaltecendo o fato de o senhor não ter pedido o habeas corpus, está aqui à disposição para, de uma forma transparente, pelo menos até onde nós podemos perceber, passar aquilo que o senhor viveu e por que o senhor foi envolvido nessa trama toda e de que forma. Mas para mim não está muito claro ainda, é por isso que eu vou fazer perguntas e espero que seja tudo esclarecido, não nos meus 10 minutos, mas certamente no curso das investigações, e tomara mesmo que o senhor não tenha envolvimento profundo com essa trama toda, doloso, porque, infelizmente, o senhor de alguma forma acabou participando disso, mesmo que não tenha sido, eventualmente, de forma intencional. Mas eu quero, por isso mesmo, senhor presidente, começar com a seguinte pergunta. O senhor ganhava 23 mil no seu emprego anterior. O senhor disse algo, não é emprego, mas na prestação de serviço, enfim, anterior, nas empresas do seu Paulo Otávio. E depois passou a 60 mil, certo? O senhor não desconfiou quando foi feita uma oferta tão maior, quando lhe ofereceram esse valor? É porque esse valor de 23, ele foi consequência de um momento pós-pandemia. Antes, na mesma fonte empregadora, eu recebia até mais de 60 mil por mês. O senhor reduziu e depois... E como foi essa negociação para o senhor chegar nos 60 mil? Foi oferecido 60? O senhor disse que esse era o seu valor? Perdão, não entendi a pergunta. Como se chegou a esse valor de 60 mil de honorários para o senhor? Com o Antônio? Foi a proposta que eu fiz, que me interessava para que eventualmente... Foi ele mesmo que fez? Não, quem fez a proposta do valor fui eu. Não, mas foi pessoalmente com ele ou com outra pessoa? Com ele. Ok. No entanto, o senhor declarou, compatível com o que o senhor está dizendo, do seu imposto de renda, 700 mil reais, mas os dados a que nós tivemos acesso da movimentação financeira são mais altos. O senhor poderia explicar por quê? Eu desconheço a disparidade de do ano de 2024, eu lhe digo tanto que tem de movimentação financeira, os dados que nós temos é de R$ 2.102.470,84. Na minha conta, não. Esses são os dados que nós temos de movimentação financeira do senhor. Não, certamente não houve. Bom, o senhor disse que não procede, os dados que temos, então eu gostaria de fazer outra pergunta. O senhor disse no início da sua manifestação, em resposta aliás, na sua manifestação inicial, que o senhor nunca foi sócio, nem recebeu centavos. O senhor disse literalmente, nunca recebi um centavo de dividendos, certo? Ocorre que da DRPL, comercialização e locação de veículos, houve a informação de que o senhor sim era sócio e havia recebido 50 mil reais de dividendos. Como o senhor explica essa disparidade ou há disparidade? Nunca recebi. Para onde foi esse dinheiro? Eu desconheço. É uma pergunta que fica, então, aqui, senhor presidente, para a futura averiguação, tanto essa como a manifestação anterior que eu fiz da movimentação financeira. E tenho mais uma pergunta que eu acho muito importante, porque o senhor falou que o senhor não tinha responsabilidade sobre os serviços prestados, não tinha competência, foi essa palavra que o senhor utilizou, para entender se os serviços de fato eram prestados ou não pelas outras empresas. Agora, o número de empregados das empresas que é informado ao e-social, o senhor certamente tinha acesso, como contador. O senhor teve A contabilidade não era comigo, eu não era o responsável contábil. Quem era o responsável, então? Era a Valga Contabilidade. Ela que teria acesso, então, a esse número de empregados, porque, na verdade, essas empresas, todas eram, no fundo, empresas fantasmas. Nessa engenharia, a grande parte não tinha funcionário nenhum, correto? Não, tinha funcionário. Tinha funcionário na condição de PJ, como eu, inclusive. Mas as empresas que prestavam serviços fictícios, auxílio funeral e etc.? Essas eu não tinha qualquer gestão sobre elas, né? Nenhuma atuação. Eu me pergunto também, senhor presidente, senhor relator, e aí eu volto à questão da RPL, comercialização e locação de veículos. Parece estranho que o senhor saiba os veículos que lá estão, ou estavam, e de novo tem que ser averiguada essa questão dos dividendos de 50 mil, mas que não tenha visto uma única locação. O senhor não estranhava que não havia movimento de entrada e saída de veículos? Ela nunca operou como locadora no período que eu estive lá. E por que tinha carros, então? E por que ela teria esse serviço? O senhor não estranhou que tivesse carros de luxo e caros? A atividade dela era compra, venda e locação. A locação eu tenho certeza que ela nunca fez. A compra, obviamente que houve. A venda não? Até onde eu acompanhei, não. Eu pergunto também ao senhor se depois de tudo que aconteceu, se o senhor foi procurado por alguém para não falar, ou pelo contrário, para falar, o senhor teve contato depois da Operação Sem Desconto também com o próprio Careca? Nunca mais. Com ele? Com nenhum deles. Eu me desliguei da empresa e não recebi contato, até porque o e-mail que a gente usava era corporativo e eu parei de usar, né? Eu mesmo não sei se eles lá já bloquearam direto.
E os telefonemas, a mim não chegou. E nunca ninguém mais o procurou para tratar de qualquer tipo de informação relativo ao que o senhor fazia antes, para instruir ou para ameaçar? Não, graças a Deus não. E como o senhor se sente hoje, em virtude de tudo o que aconteceu nesse último ano e meio agora? Triste, magoado, dolorido, passando por uma coisa que eu nunca imaginei passar na minha vida. Como eu disse, eu trabalho há 46 anos. Eu comecei menino, sou órfão desde os 8. Precisei trabalhar, obviamente, para ajudar minha mãe a nos criar. Somos em 4. Criei meus filhos com honra, com decência, com exemplo. É isso que eu passo para os meus netos. É essa a relação que a gente tem. Nós convivemos juntos. E passar por tudo isso que eu estou vivendo, certamente nenhum de vocês consegue imaginar a dor que eu sinto todo dia. O senhor disse que está triste, isso é um sentimento muito pessoal, mas também disse que está magoado. E a mágoa normalmente é causada por um terceiro. A mágoa talvez seja maior por mim, por ter acreditado numa proposta de uma situação que mais tarde se mostrou ser isso aí que jamais eu teria iniciado se eu soubesse que era esse tipo de situação que ocorria. Depois de ocorrida é fácil dizer, e eu sei que é difícil de admitir, mas fácil dizer, que não se sujeitaria a participar, né, de uma atividade dessas, mesmo que não conhecesse o grau de sofisticação e de corrupção envolvido. Mas eu quero insistir, senhor Milton, em nenhum momento o senhor percebeu que tinha algo muito estranho acontecendo? Eu acreditei no que era me apresentado. Eu entendia que existia ali uma prestação de serviço, que eu não conhecia a dinâmica, que eu não conheço tecnicamente essa área de associações de aposentado, de associação de um modo geral. Então eu acreditei que aquilo era factível. E o aumento de renda da família do Careca, o senhor nunca percebeu isso também? Ou o senhor não tinha nenhum tipo de proximidade? Aí não mudou nada em relação do dia que eu entrei até o dia que eu saí, né? Não houve aumento. O senhor não via ele com frequência? Não muita. Na maioria do tempo ele estava em São Paulo. Senhor presidente, senhor relator, eu aqui me dou por satisfeito, pelo menos no pouco tempo que temos, mas eu queria insistir com a mesa que nós fizéssemos o máximo possível de averiguação nesses fatos, até porque não havendo nada de anormal, possa o senhor Milton também ter uma vida restituída no máximo possível na normalidade depois de passado isso. Mas como disseram também meus colegas, inclusive em particular o relator Alfredo, se também tiver algo que o desabone e que leve à conclusão dessa CPI de que o senhor teve participação ativa nesse escândalo hediondo, que também o senhor tenha o tratamento devido pela justiça. E para encerrar, eu queria saber do senhor também se em algum momento o senhor viu alguém próximo, depois desse escândalo, que tenha sido roubado no INSS, e se o senhor chegou a ter esse interesse em procurar saber de familiares, amigos, se também tiveram descontos indevidos nas suas aposentadorias. Eu não tive acesso a nenhum. Eu perguntei a alguns, né? Inclusive a minha própria aposentadoria. A minha mãe é aposentada, eu sou aposentado. A minha irmã é aposentada. É a segunda. Nesses o senhor foi retirar o extrato depois? Eu fui, por curiosidade. Né? Ok. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, obrigado. Com a palavra a senadora Soraya Tronic.